Ei, turma, estamos ao vivo para a nossa Move Live de hoje. Vamos aguardar o professor Daniel Braga Lourenço chegar na live para fazermos esse diálogo tão esperado. Sejam bem-vindos a Rose, a Paula, Clair, Karina, sempre presente. Feliz noite a vocês. Move Live especial, que alegria, estou aqui bem empolgado mesmo. Oi, Karina, oi, Doce Paula, feliz noite para você também. Luciano, querido, tudo bem, meu irmão? Hoje você vai aproveitar, né, Luciano? Advogado também, que bom. Veganices, bem-vindos também. Murilo, querido irmão, fundador também do Move, membro dedicadíssimo. Balu, querida, é você, Balu, que bom. Então vamos lá, professor Daniel chegando, vamos aceitá-lo aqui, a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Já já ele entra aqui. Opa, chegou! Tudo bem, professor? Tudo bem? Tudo jóia, Rafael? Deixa eu ajeitar aqui a minha posição. Tá, perfeito. Acho que está tudo bem assim, né? Peraí. Chegar um pouquinho para trás, para não tapar aqui. Eu ainda tenho cabelo, né, professor? Pô, eu já perdi os meus já há muito tempo. Você está me ouvindo bem? Tô sim, o áudio para mim tá ótimo. Então vamos aproveitar, né, o momento que a gente está aqui, não perdendo tempo com enrolações. Professor, muito feliz com a sua participação. Eu sou suspeito aqui para falar da admiração que tenho por você, do pioneirismo do seu trabalho, de quanto que eu, Rafael, sou cria do seu trabalho. Já te disse algumas vezes que a minha iniciação no direito animal decorreu em virtude dos seus livros, dos seus escritos, e hoje estou aqui como alguém trabalhando pela causa animal e ambiental e agradeço muito pelo seu trabalho. Bom, vou me apresentar brevemente, para te apresentar também brevemente, para a gente dar início aqui à nossa conversa de hoje. Eu sou o Rafael, sou um dos membros do MOVE, um dos fundadores, e essa MOVE Live está sendo conduzida por mim hoje, porque, na verdade, as MOVE Lives são conduzidas pela Nath, mas hoje, excepcionalmente, eu estou aqui na condução. E essa MOVE Live, professor Daniel, ela faz parte de uma sequência de conversas com pessoas de visões de mundo diversas sobre a libertação animal, sobre o fim da exploração animal. Hoje é contigo e na semana que vem será com um padre, o padre Paulo César, que é vegano e trabalha pela disseminação da libertação animal nas suas paróquias, nas suas atividades. E hoje temos esse diálogo entre um espírita e um ateu. Bom, primeiramente, professor Daniel, você se apresenta melhor em seguida, professor. Daniel é doutor em Direito pela Unesa, Daniel é mestre em Direito pela UGF, é professor permanente do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da UniFG, enfim, é professor de várias instituições de ensino, tem muitos escritos. Em especial, quero mostrar para vocês, fazer a propaganda dessa obra aqui, chamada Direitos dos Animais, Fundamentação em Novas Perspectivas, uma obra de referência, e a obra mais nova do professor Daniel, que é essa daqui, Qual o Valor da Natureza? Uma Introdução à Ética Ambiental. E eu gostaria de fazer um destaque, professor, na sua frase de abertura aqui do livro. Você diz assim: aos meus queridos filhos, Antônio e Laura, comecei a preparar este trabalho quando vocês ainda eram apenas um sonho. Sejam sempre generosos e procurem lutar contra a exploração dos mais vulneráveis. Sensacional.
todas as vezes que eu encontrei o professor Daniel, sem fazer aqui uma idolatria ao meu professor, essa generosidade que ele pleiteia aqui aos seus filhos foi o que mais apareceu. E eu te agradeço muito, professor, por aceitar esse convite e pelas lições que você trará aqui hoje. Então, fique à vontade para se apresentar, para em seguida a gente passar para o diálogo, para as perguntas que eu preparei. Rafael, eu que fico muito satisfeito, muito feliz de poder compartilhar com você esse momento. Você sabe que também é recíproca, é integralmente verdadeira. Eu tenho uma grande admiração por você, pelo seu trabalho, por você como pessoa, né? Eu participei da banca do Rafael de mestrado, ele desenvolveu um trabalho belíssimo sobre exportação, né, de animais, de gado vivo, né, que é um grande tema hoje a ser enfrentado pela ética animal. Então, eu fico particularmente satisfeito de poder ter esse momento desse diálogo com você, né? Então, vamos ao diálogo, vamos ao debate. Acho que a gente pode construir coisas bacanas aí dialogando sempre. Excelente, professor. Eu lembro da primeira vez que encontrei o professor num evento na UAB, e o professor é ateu e eu sou espírita, e na nossa conversa, quando eu disse ao professor algo sobre o espiritismo e o trabalho que eu estava fazendo, o professor Daniel não me convidou a participar da pós-graduação que ele estava lecionando para dar aulas sobre espiritualidade. Então, olha que interessante, né? E ainda assim me convidou também para participar de um livro sobre direito animal, para que eu levasse o tema espiritualidade, né? Então esse é um tema, ateísmo, crença em Deus, que nos une, não que nos separa, né, professor? Eu fico muito Exato. feliz com esses convites. Bom, vou te fazer a primeira pergunta, professor. Uhum. Nós temos aqui participantes que conhecem a ética animal, mas participantes também que não conhecem a ética animal e ambiental. E, infelizmente, essa nova ética que se pleiteia, essa nova vivência, ainda não é do senso comum. Estamos ainda distantes, né, da vivência dessa ética, no meu modo de entender, apesar de alguns avanços. Então, eu gostaria, professor, que você inicialmente delineasse aqui o que é essa ética tradicional que instrumentaliza os animais, o meio ambiente, e o que é essa nova ética que se pleiteia, né, de modo a extinguirmos da face da Terra gradativamente essa exploração dos animais e do meio ambiente. Perfeito, Rafael. Acho que é sempre importante em toda conversa a gente ter uma pretensão definitória para que a gente possa falar em bases comuns, né? E o ponto que você levanta é realmente essencial de tentar, minimamente, sem nenhuma pretensão de exaurimento, definir um pouco do que a gente está falando, né? Afinal de contas, a própria palavra ética é uma palavra polissêmica que admite variados sentidos, variadas interpretações, mas eu estou utilizando aqui, a gente talvez vá utilizar nesse mesmo sentido, né? A palavra ética como uma investigação crítica sobre os comportamentos, as condutas humanas, no sentido de tentar, né, através dessa análise criteriosa, encontrar melhores formas de viver e interagir entre nós e com, no caso específico, com a natureza, com os animais. E ao longo do tempo, claro, né, isso tem uma história bastante, vamos dizer assim, grande na história da filosofia. Houve sempre, né, pessoas, pensadores, filósofos que refletiram sobre essa complexa relação do homem com o mundo natural, em especial do homem com os animais, né? Desde os pensadores clássicos, para ficar falando aqui, claro, numa tradição mais ocidental, né? A gente pode remeter a figuras importantes como Pitágoras, Plutarco, Porfírio, né? Que já levantavam, pelo menos em algum sentido, uma reflexão crítica sobre o uso dos animais. E mais recentemente, especialmente a partir da década de 70, a gente pode identificar uma volta, um retorno de maneira mais forte do debate sobre a ética aplicada aos animais, no sentido justamente de trazer uma reflexão crítica sobre esse uso dos animais. E aí vale dizer que há figuras importantes na filosofia contemporânea que também se preocupam especificamente em estudar essa temática, que eu reputo ser uma das temáticas limite da filosofia, né? Sempre um tema de ponta. Então, a ética animal pretende
tentar construir a ideia de que animais, ou pelo menos animais ditos sencientes, que são capazes de estados mentais ligados a sensações primárias de prazer e dor, pelo menos esses deveriam ingressar na comunidade moral. E até alguns autores vão estender essa reflexão, inclusive, para o campo do direito, né? A questão dos animais como sujeitos, enfim. Ainda é uma tradição minoritária, como você bem sabe, mas, né, já há, vamos dizer assim, um corpo crescente de reflexões que fazem com que a ética animal hoje se coloque como realmente como uma posição de legitimação dentro da própria narrativa filosófica. Maravilha. E, professor, eu sou espírita e te confesso que eu sou uma exceção no meio espírita, porque foi a própria doutrina espírita, nas suas bases fundamentais, que me levaram a essa vivência de me esforçar a viver oprimindo menos a natureza e os animais. Através da leitura fundamental da obra básica, das subsidiárias que a gente chama, isso me levou a essa vivência. Mas eu sou, infelizmente, uma exceção, porque muitos dos espíritas não têm sido levados ao veganismo, à ética animal, através da leitura das obras, porque há ainda uma afetação muito grande do antropocentrismo, do especismo em todas as culturas, né? Como bem se sabe. E eu queria saber, você, como que você chegou nessa ética animal, como que você chegou no veganismo, se o seu ateísmo tem alguma influência nisso ou não. Enfim, você contar um pouquinho da sua vivência antes da gente fazer outras perguntas e entrar em outras questões filosóficas. Perfeito, Rafael. Eu, pessoalmente, entendo que a minha posição de ateu não me levou propriamente a me conectar com o tema da ética animal. Me parece que a minha conexão com o tema da ética animal vem de uma questão muito pessoal, de uma ligação com a natureza, com os animais. Acho que sempre fui muito movido a ter essa empatia pela natureza, pelos animais, desde cedo. Né? Na minha família também tem esse sentido, né, de preocupação com a natureza, com os animais. Então eu fui muito movido a isso. E quando cursei o curso de Direito, ainda mais novo, sempre me remeteu uma dificuldade muito grande de reflexão, porque, como falamos agora, no campo do direito há uma sedimentação do conceito do animal como coisa, o animal objeto, né, o animal como propriedade. Isso é um discurso, uma narrativa quase que dogmática, né, quase que irrefletida. Então, quando os professores, enfim, os livros, né, os manuais de direito, né, mencionavam essa questão animal, isso sempre me gerou um incômodo, uma insatisfação de ver que haveria uma necessidade de aprofundar um pouco isso. Então, isso me moveu a, claro, pesquisar mais sobre o tema, a ler os autores centrais na época sobre a ética animal. Na época que eu comecei a ler sobre esse tema, ainda havia poucas obras traduzidas para o português. Hoje a gente já tem, felizmente, um arcabouço de boas obras em português, então isso vem sendo ampliado. Mas acho que foi essa a minha conexão, né? Como pessoa e no direito, procurando enfrentar esse problema do animal como coisa, né? Interessante. A sua presença aqui hoje, professor, para mim representa a presença de um amigo, de um professor, de uma referência. Talvez, para alguns, ela pode representar também algo que você sequer desejou ou talvez fazia ideia. Um convite ou uma crítica construtiva ao movimento que eu participo e que eu trabalho, que é o movimento espírita. Por quê? Eu falo isso aqui de coração para coração, com todos os meus confrades espíritas, sem apontar dedos a ninguém, é uma realidade. Porque, infelizmente, o movimento espírita, através das suas lideranças federativas, não tem nos encaminhado diretamente para o veganismo, para a ética animal, enfim. Então, assim, é muito interessante ouvir as experiências de alguém que é ateu, e para mim, ser ateu ou espírita não é o que vai definir se a pessoa é ética ou não, se é honesta ou não, independe disso. Seria ótimo se o ateísmo, se o espiritismo, se o catolicismo e todos os ismos nos levassem, né, diretamente a uma libertação animal. Mas a sua presença também é importante por isso, porque demonstra alguém, vamos dizer assim, de fora, fazendo um trabalho primoroso para a disseminação dessa ética, né? Enquanto que dentro aqui do movimento que
participo, poucas lideranças e referências nossas têm nos direcionado diretamente a esta ética. Então, gostaria de fazer esse registro que considero oportuno. Eu não sei nem se o professor conhece algo do espiritismo, conhece como que se movimenta o espiritismo, enfim. Rafael, até eu queria aproveitar, já que é um diálogo, né, aproveitando também a sua presença aqui, que é alguém que está inserido dentro do movimento espírita e conhece melhor do que ninguém as balizas teóricas do movimento, eu te perguntaria, até aproveitaria para te perguntar, assim, como é que a gente poderia definir o espiritismo, quais são as balizas, né, enfim, as codificações importantes? Acho que é interessante ouvir um pouco isso, né? Ah, sim. O espiritismo ele nasce como codificação, como base doutrinária, no século XIX, com o professor Allan Kardec, né? Que é um codinome dele, né? E, na verdade, era o professor Rivaio, um pedagogo, um cientista, e tem como bases, bem resumidamente, tanto a ciência como a filosofia, quanto a religião. É um tripé. O espiritismo utiliza para buscar a verdade. E tem como base fundamental também Jesus como guia e modelo e as suas lições, os ensinamentos de Jesus, só que interpretado pelos espíritos que ditaram a obra a Allan Kardec. Então, não são interpretações literais, não são interpretações dogmáticas. O espiritismo ele não é proselitista, por isso que eu não estou aqui querendo te convencer nem convencer ninguém. O espiritismo não vai bater a sua porta te impondo o espiritismo, te fazendo um convite a ser espírita, assim como nenhum ateu bateu na minha porta dizendo para eu largar a minha crença, né? Então ele tem essa base nas leis da natureza, nos ensinamentos de Jesus, interpretados pelos bons espíritos. Não é dogmático, não é hierárquico, não tem castas, sacerdotes, cultos, né? É mais uma filosofia de vida do que uma religião propriamente dita. Até essa questão de ser religião ou não o espiritismo é uma discussão desde a época de Allan Kardec, no século XIX. Até hoje se discute isso, é religião ou não é. O fato é que são as três coisas: religião, filosofia e ciência. Kardec foi um homem muito assim, diria, raridade hoje no movimento espírita, pelo seu ceticismo na interpretação das mensagens dos espíritos. Ele tinha um ceticismo incrível, né, para realmente deixar de fora tudo aquilo que fosse misticismo, que fosse fraude, e um trabalho muito bonito que ele fez. Né, e tem uma frase dele, só para a gente concluir essa história, que ele diz o seguinte: o que queremos é o triunfo da verdade, venha de onde vier. Não queremos ver a verdade sozinhos. Não venha de onde vier, venha de alguém que é ateu, venha de alguém que é católico, venha de alguém que é protestante. O que importa é que a verdade, por exemplo, a ética animal, ambiental prevaleça, né? Que todas as criaturas tenham o seu respeito. E é por isso que esse diálogo aqui é válido, por isso que eu acho que Claro. nós estamos aqui, né? Rafael, Porque vou te explorar mais um pouquinho, posso? pode, você que é a estrela de hoje, não sou eu, hein? Porque eu não tenho nenhuma pretensão de discorrer sobre espiritismo, porque, enfim, eu não tenho a fluência necessária para isso. Acho até, vou fazer até uma sugestão aqui para vocês. Acho que num outro momento, sem nenhuma pressa, é claro, vocês poderiam convidar o Fábio, o professor Fábio de Ah, Oliveira, que muito mais do que eu tem uma vivência espiritual, religiosa, enfim, acho que seria um diálogo interessante nesse sentido de explorar mais detalhadamente esses aspectos mais metafísicos do problema. Mas eu queria te explorar, e já antecipei aqui, para te ouvir um pouco no sentido de te fazer uma pergunta, na verdade, né? Se você entende que é possível, dentro da tradição, enfim, sem entrar no mérito, se é uma religião, não vou usar a religião aqui no sentido mais amplo, né? Se no âmbito da tradição religiosa espírita, ou do movimento espírita, ou do kardecismo, enfim, ou até mesmo, talvez, do espiritualismo, encaixar os animais como personagens dessa narrativa. Quer dizer, é possível, dentro dessa tradição, né, você repensar a condição dos animais? Como é que você pensa isso? não há como, em verdade, excluir os animais dessa narrativa espírita, o que infelizmente vem acontecendo, mas está mudando como a sociedade está mudando. A doutrina espírita clássica, chamamos assim aquelas mais respeitadas,
sobretudo aquelas que vieram da psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, e as obras básicas também, tem todo um conjunto literário inclusivo aos animais e ao meio ambiente, com frases muito contundentes, professor, pedindo um engajamento realmente assim firme por essa ética que a gente está conversando aqui, que a gente conversa no direito animal, no direito ambiental. E mensagens antigas, por exemplo, tem uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel, que é uma obra de 1941, ou seja, nós estamos há 80 anos dessa obra. E ali, Emmanuel, falando da alimentação, o consumo de animais, ele é muito enfático. Ele fala, por exemplo, que é um erro de enormes consequências consumir os animais. Ele fala que é lastimável. Ele fala que é um vício na nutrição humana o consumo de animais, por exemplo. E pede, nessa mesma resposta, o engajamento do movimento espírita para a mudança desse quadro. Então, a doutrina fala de vegetarianismo, de veganismo, com outras palavras, que não havia esse nome à época. Fala que, por exemplo, fenômenos ocorridos e que o espiritismo se dedica a cuidar, como obsessão, que é uma influência de um espírito a outro, vampirismo, que é também uma influência negativa de um espírito a outro, energeticamente dizendo, eles dizem que o consumo de animais predispõe esse tipo de problemas que o movimento espírita, na sua terapêutica, busca ajudar, auxiliar, trazendo mais saúde às pessoas humanas. Então, ele descreve uma série de problemas nocivos desse consumo de animais, do desrespeito à natureza, e ainda diz que uma maneira que o espiritismo é reencarnacionista e evolucionista. Uma das maneiras de desabrochar as nossas potências humanas é vivendo essa ética, inclusive aos animais e ao meio ambiente. Sem vivenciar isso, é como se a gente estagnasse na evolução. Infelizmente, isso é muito desconhecido ainda pelo movimento espírita, apesar de estar na literatura fundamental. E esse é o papel do MOVE. A gente busca colocar em evidência isso e facilitar que o movimento espírita perceba que na sua literatura fundamental e clássica é feito esse pedido, esse engajamento. Eu acho bem interessante isso, Rafael, que você está colocando. Eu acabei, inclusive, de escrever, ainda não foi publicado, um artigo sobre Pitágoras. E o Pitágoras, né, claro, não era espírita nesse sentido moderno do termo, mas ele acreditava na alma imortal, na imortalidade das almas. Essa é uma tese forte para Pitágoras, e mais do que isso, ele acreditava na transmigração das almas, claro que também numa perspectiva talvez diferente, já que ele admitia, né, a retrogradação, né, das almas, as almas encarnarem em corpos de animais e animais em homens, coisa que, salvo o melhor juízo, você pode depois me corrigir, o espiritismo, em princípio, não compartilha esse entendimento, né? Mas, a despeito dessas distinções, é interessante perceber, né? E aí também eu diria que o próprio termo religião talvez também não seja muito apropriado para tratar as posições gregas clássicas, mas, a despeito disso tudo, o que eu queria dizer é que é interessante perceber que isso o moveu em direção ao vegetarianismo, né? Quer dizer, Pitágoras, as fontes sobre Pitágoras são tanto quanto indiretas, enfim, mas tudo indica que as comunidades pitagóricas já, em alguma medida, também se aliaram ao vegetarianismo, né? Então, isso que você diz, né, acho que é interessante. Eu diria, como, né, ateu, né, e acho que é importante dizer isso, né, o ateísmo não é uma crença, né, é uma posição de não crença, né, mas que, e é claro, há, enfim, ateus à torta e à direita, para lá e para cá. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma posição de pretensão de destruir crença de ninguém. Acho que as pessoas são totalmente livres para acreditarem naquilo que lhes for interessante, conveniente, enfim. Mas a pergunta teórica que eu tenho e que eu vou te repassar na sequência, que está conjugada com essa anterior que eu fiz, sobre se é possível inserir o animal dentro da sua tradição espiritual, religiosa, enfim, diz respeito exatamente a essa questão, né? Quer dizer, em que medida a ética animal depende da religiosidade? Eu diria, não sei se você concorda comigo, que em princípio a ética animal é autônoma, é independente da religiosidade. Quer dizer, os argumentos
centrais da ética animal não são dependentes de visões religiosas, sejam elas quais forem, né? Quer dizer, o discurso da ética animal, em princípio, é compreensível, né? Ou pelo menos tem esse potencial de compreensão em cenários de religiões distintas, né? Quer dizer, um hindu pode compreender o argumento da ética animal, né? Um cristão, um muçulmano, um espírita, um ateu, né? Porque é um argumento secular, né? Os argumentos-chave da ética animal são argumentos que, me parece, independem, né, do reconhecimento de agentes metafísicos exteriores, enfim, sejam eles quais forem, né? Enfim, então esse eu acho que é um ponto importante. Ao mesmo tempo, e aí a pergunta que eu já vou te endereçar, você acha que é importante, a despeito do argumento da ética animal ser secular, você entende ser importante articular esses argumentos na teia, na trama da religiosidade? Como é que você vê isso? Como é que você vê esse enfrentamento seu dentro, por exemplo, do movimento espírita? Assim? Sim. Eu considero super importante que essas coisas sejam como que independentes uma da outra. Eu acompanho a sua primeira pergunta no sentido de que eu acho que esse tipo de ética e de vivência fraterna com as outras vidas deve independer das religiões ou do ateísmo. Isso deve ser um princípio de bom senso, um princípio realmente básico da vida dos seres humanos. Mas as religiões, que têm suas bases fundamentais, o pleito do amor e do respeito, se não tiverem isso nas suas bases, eu acho que deveriam abraçar, né, esse tipo de princípio. Porque não vivenciar isso, não buscar esse respeito às criaturas, é violar talvez os próprios mandamentos da maioria das religiões, das tradições cristãs, que é o meu caso, que é o amor ao próximo. Então, eu acho que eu responderia afirmativo para as duas questões. Acho importante manter a independência, e é importante também que as próprias religiões reconheçam as suas bases de amor e de fraternidade e incluam aí até mesmo revendo os seus postulados, né, para que essa ética seja ensinada aos seus adeptos, aos seus simpatizantes e seguidores. Até por princípio de vida, né, professor? Né? Como é que vai ficar a vida do planeta se a gente continuar nessa exploração? Como é que vão ficar a vida dos adeptos, dos sacerdotes, né, se ficarem essa exploração? E eu te confesso, professor, que eu mantenho no meu coração um grau de ateísmo. Faço uma confissão aqui para você. Eu tenho, para ter uma saúde mental e para não me assujeitar aos textos que eu acredito, e para não me deixar cair também naqueles argumentos de autoridade, eu preciso manter um ceticismo. E eu faço isso comigo mesmo. Apesar de ser um crente em Deus, um crente na mensagem espírita, acho que isso é super importante para mim, para que eu não caia no fanatismo. Então, como um antídoto para que eu não caia nisso, eu preciso cultivar um grau de ateísmo em mim, apesar de crer em Deus. Não sei se essa resposta te Não, satisfez, mas perfeito. Eu inclusive, que tanto a posição religiosa como a posição do ateísmo são posições que podem ser deturpadas, no sentido... O próprio ateísmo tem esse componente de uma certa... A própria palavra ateu, em muitos sentidos, dentro de uma percepção de realidade em que a maioria das pessoas comunga da fé, essa é a realidade estatística, vamos dizer assim, a maior parte das pessoas no mundo tem as suas crenças, que são variadas, né, e múltiplas, mas a própria palavra ateu, durante muito tempo, teve esse sentido até pejorativo, né, como alguém que enfrenta isso, quer desdizer a crença dos outros, enfim, né, inclusive o ateu não poderia ser moral. Eu acho que isso está mudando, né. Eu, pessoalmente, costumo brincar, né, que eu sou um ateu 2.0, né, quer dizer, acho que a religião não é o mal em si, e há componentes que podem ser aproveitados de todas as religiões, né? Fazer o bem, né? Querer o bem ao outro, o amor, né? Isso tudo são mensagens importantes que a gente pode se enriquecer, inclusive historicamente.
Eu penso, não sei qual é a sua percepção sobre isso, desse ponto de vista, levando em conta que a maior parte das pessoas, de fato, comungam de percepções religiosas, espirituais, enfim, é que, nesse sentido, é interessante articular o movimento animal como penetrando nesse setor, até para fins utilitários, assim. Já que a maioria das pessoas é religiosa, é importante que, pelo menos, a religião possa ser um canal de sensibilização da pessoa para com o outro, seja o outro homem, seja o outro animal. Então, a minha percepção sobre esse tema, do ponto de vista estratégico, eu penso que é interessante, extremamente interessante, tentar realmente movimentar as paredes, vamos dizer assim, das religiões, para que elas possam ir aos poucos acomodando, né, se é que é possível fazer isso, dentro dessa narrativa, dentro dessa tradição tão consolidada, né? E o ambiente religioso é normalmente um ambiente de mudanças mais lentas, né? De uma certa ortodoxia, né? Que pode não ser nem dogmática, mas é mais lento esse ambiente. É interessante fazer esse movimento. A gente, só para encerrar minha fala aqui, passar para você, a gente tem, né, assim, uma tradição grande dentro do próprio animalismo, né, de pensadores, eticistas que são religiosos, né? Eu lembro aqui agora, né, do Andrew Lindsay, que é um inglês que participou do mesmo grupo inicial de que participou o Singer. Né, enfim, era um grupo de pesquisadores, o Reagan, o Singer, o Lindsay e outros, né, o Primate mais antigo, né, que também é alguém que é religioso e refletiu sobre a questão animal, né? Então, acho que essas conexões são interessantes, mas acho que é importante ao mesmo tempo, como você bem colocou, guardar uma certa autonomia da ética animal para que ela justamente possa se articular nos mais variados credos, crenças, né? Quer dizer, ela ter essa força de penetração. Porque se você vincula, né, o argumento religioso com uma estampa muito forte, você pode gerar talvez uma rejeição de outros grupos religiosos que não compartilham daquela crença ou daquele credo, enfim, né? Ah, não, a ética animal está muito marcada como participando do hinduísmo, do budismo, do cristianismo. Isso pode gerar um afastamento, né, de outros grupos religiosos. Isso não é interessante para os animais, né? Mas eu vejo como interessante, do ponto de vista até utilitário, usar o argumento para movimentar as paredes da tradição religiosa, né? Isso tem sido feito, né? A gente está até provocando isso aqui, convidamos até um padre para falar da experiência vegana dele lá e como que está sendo aceito isso lá entre os adeptos dele, né? Existe uma obra que eu tenho divulgado muito, eu conheci essa obra através do professor Fábio Oliveira, você recomendou aqui na live com ele. Você e o Fábio estão constantemente no Move, porque nos nossos textos a gente cita muito vocês. Eu recomendo muito essa obra aqui, ó. Sim. A Vida dos Outros, Ética e Teologia da Libertação Animal. Porque são dois religiosos, frades, capuchinhos, que estão buscando incluir essa ética animal no catolicismo e se baseiam até no Laudato Si, que é uma encíclica do Papa Francisco, né? Um chefe de Estado, né? Trazendo ali conceitos que consigam revisitar e até mesmo, né, ressignificar alguns textos, algumas interpretações da Bíblia, dos textos antigos. Então, isso, eu tenho visto isso acontecer e que aconteça mais, realmente, como você disse. Eu queria, professor, te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Pelo meu conhecimento espírita e pela minha própria alma, eu tenho uma dificuldade de trabalhar pelos direitos dos animais apenas pelo critério da senciência. Eu tenho uma alma que diria assim, franciscana, que me preocupo muito em matar qualquer bicho, isso me faz mal, sabe? Então, assim, até que ponto o critério da senciência ele deixa à margem muitos outros seres? Até que ponto ele é importante, mas até que ponto ele pode agir de maneira opressora com outros seres? Sim, realmente, Rafael, você tem razão de alertar para esse problema, né? A ética animal, se a gente pudesse dizer assim, né, é um construto que abrange, que abraça uma diversidade muito grande de posições diferentes, né? A gente não pode dizer que a ética animal, né, os eticistas animalistas compartilham exatamente
das mesmas posições. Então, dentro desse grupo há uma divergência muito grande de opiniões, mas, como você coloca, né, normalmente a posição mais tradicional da ética animal vai basear o critério de inclusão moral com base no, né, no atributo da senciência. E, de fato, né, a senciência entendida como a posse de estados mentais ligados às sensações primárias, principalmente de prazer e dor, ela, em algum sentido, ela limita a considerabilidade moral para, né, por exemplo, indivíduos vertebrados. Não estou dizendo que invertebrados não tenham senciência. Não estou dizendo assim. O argumento tradicional, a ética animal é fundamentalmente uma ética preocupada com vertebrados, que do ponto de vista do reino animal são uma minoria. Mas é uma Uhum. minoria que é a minoria que é mais explorada normalmente diretamente pelo homem, né? Então, embora seja, eu reputo como muito importante a sua indagação sobre os limites, né, da próprio critério da senciência, o fato é que, me parece, eu digo sempre assim, ele não é um critério perfeito, ele é passível, sim, de crítica pela sua limitação conceitual, mas até o momento me parece que é o melhor que a gente tem, porque é difícil, pelo menos eu entendo assim, e há outros que não entendem do modo como eu vou dizer, mas é difícil articular a posse de interesses sem o bem-estar experimental. Dizer que um ser que não tem acesso ao seu próprio bem-estar experimental possa ter interesse é algo que é mais difícil do ponto de vista teórico de construir. Né? Mas eu estou com você, assim, o meu sentimento, inclusive em relação aos invertebrados, na dúvida, pela precaução, eu evito ao máximo causar danos, né? Mas é impossível, né? A vida é causar danos. Acho que a gente não tem que ter essa preocupação, pelo menos eu também penso assim, de um certo purismo, né? De a gente querer não infligir dano algum aos animais. Isso é praticamente impossível no mundo moderno, né? Mas não sei se eu te respondi aí. Respondeu sim, respondeu. É importante fazer sim essa ampliação, né, do critério da ciência. Professor, a sua obra me ensinou muito a, a ser um pouco mais crítico, a exercitar mais a minha fé raciocinada que o Espiritismo prega, com a minha própria tradição religiosa, filosófica, quanto às outras tradições. Você fez apanhados assim em seus livros maravilhosos, buscando vários autores de religiões diversas e apontando ali alguns momentos em que a religião favoreceu que chegássemos agora aqui, estou usando as minhas palavras, óbvio, no século XXI, com esse nível, no século XX, XXI, com esse nível assim de antropocentrismo, de especismo muito arraigado. Então, eu, como espírita e que sou reencarnacionista, me comprometo com os erros de outrora e busco trabalhar para ressignificar, corrigir estes erros antigos das religiões cristãs, por exemplo. Eu tenho algumas informações, aqui já é um papo bem espírita, ó, das minhas encarnações passadas. Então, eu sei que eu já fiz algumas bobagens por aí em outras vidas, no âmbito religioso. Tá? Então, assim, eu vou devolver até a pergunta para você. A gente já conversou até um pouquinho sobre isso agora, não sei se vou ser repetitivo. Mas até que ponto eu acho que as religiões cristãs, por exemplo, por causa desses, digamos, erros históricos, por exemplo, só para localizar bem, por exemplo, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entenderam que o mandamento não matarás não se aplicaria aos animais. E imagina como que isso não se disseminou, né, através dos adeptos, e isso até hoje, você conversando com algum religioso, isso vem à tona. Os animais estão fora da consideração moral, fora do círculo de moralidade. Os mandamentos maiores de amor ao próximo, de não matarás, não se aplicam a eles, né? Então isso é assim uma coisa assim muito estranha, né? Então assim, eu considero realmente que os movimentos religiosos precisam se engajar muito para corrigir esse erro histórico. É claro que a ciência também errou, né? A gente pega aí cientistas de renome, historiadores, etc., que também, né, fizeram essa grande separação, essa grande exclusão do homem com o mundo natural, né? Demarcando aí um muro entre eles. Enfim, acho que no geral, ateu, religioso,
todos os ismos, né, precisam trabalhar para corrigir esse erro histórico, né? Eu acho que isso dá sentido à nossa existência aqui agora também. Sim, sem dúvida. Eu, falando aqui do ponto de vista do ateísmo, né, nem gosto muito do ismo, né? O ismo convoca um sentido de movimento que eu acho problemático, porque ele gera um certo carimbo, né? Como se todo mundo que participasse daquele movimento fosse pensasse igual, né? E isso não é bem verdade. Veja aí você, dentro do movimento, se a gente puder dizer isso, não sei se é correto dizer isso, movimento espírita, você se colocando, pelo menos em um aspecto, né? Um tanto quanto provocador, meio que subversivamente em relação a questionar um aspecto da praxis da sua crença, enfim. Então a mesma coisa no ateísmo, né? Quer dizer, eu acho que é complicado a gente colocar isso. Mas eu queria dizer apenas que eu acho que o ateísmo, na minha visão, convoca, nesse sentido, a uma visão de uma certa posição de humildade frente ao desconhecido. É uma posição um pouco cética, assim, né? No sentido de que se reconhece um limite para o conhecimento humano. E a diferença, talvez, é que diante do limite, diante do abismo, o ateu não se recorra a um agente externo, enfim, pode Só um dizer. acréscimo, professor, eu não conheço realmente. Quais seriam as bases do ateísmo? Tem, assim, alguma... Não, não, eu diria que não há uma base, vamos dizer assim, de postulados, assim. Eu acho que a única premissa do ateísmo, né, é a não crença, né? Assim, vamos dizer assim, é uma posição, né, de não crer. Eu acho que esse é o postulado fundamental. E aí, claro, há variações, há, inclusive, do ponto de vista do ideológico, né, um enfrentamento diferente de ateus diferentes, ateus mais bélicos, né, no sentido de tentar demolir as crenças religiosas, né. Eu não me filio exatamente a essa linha aí do novo ateísmo, né, o Richard Dawkins e outros, né, que são pessoas muito inteligentes, que têm argumentos interessantes, mas acho que, como eu falei, eu me filio mais numa posição de, primeiro, claro, respeito a qualquer religião, né, por princípio, e mais do que isso, acho que as religiões podem trazer, né, ensinamentos positivos. Mas acho que, como ateu, eu não acho que a religião seja um tema tabu, né? Acho que as religiões devem ser convocadas a dialogar, que a gente está fazendo aqui, né? E dialogar, inclusive, sobre a questão, a posição dos animais, né? E aí eu já também repasso uma pergunta. Não sei se a gente está com tempo aí, não estou cronometrando, né? Mas Estamos. Quase 10 minutinhos. te perguntar assim, Rafael, eu não sou, como te falei, articulado do ponto de vista da doutrina espírita, da codificação espírita, não, conheço de forma muito superficial. Então, não vou pretender ingressar nesse tema, mas eu queria te ouvir, ainda mais no sentido de te ouvir, para aprender. Por quê? Qual é a explicação que você entende existir para o fato, por exemplo, da codificação inicial kardecista, se a gente for olhar lá o livro dos Espíritos, enfim, não trazer uma mensagem objetiva, clara sobre a questão animal? Como é a explicação dentro do movimento espírita, na sua visão, sobre esse problema da mensagem não ser exatamente clara sobre a inclusão dos animais? Sim, ótimo, professor. Ótima pergunta. Bom, nós temos algumas questões na codificação, que é a obra básica que iniciou ali o Espiritismo codificado. Algumas são mais claras e outras não. Tá? Nós temos, por exemplo, uma questão 723, o número dela, porque o Livro dos Espíritos é feito de perguntas de Allan Kardec aos Espíritos. Tá? Então, a 723, Allan Kardec pergunta sobre a questão de comer os animais, e a resposta diz mais ou menos que a carne nutre a carne, e o ser deve se alimentar conforme a sua conformação, né, a sua biologia. E essa questão eu particularmente refuto muito ela. O Espiritismo ele não é dogmático, o Espiritismo não está não sujeito a erros, senão falaríamos de uma infalibilidade kardeciana. Eu acho que a gente não pode cair nesse equívoco. Kardec foi o que mais pediu que a sua obra fosse criticada, e ele mesmo refutou muita coisa.
Então, tem ali essa questão 123, que eu acho ela inadequada para o século XX e o século XXI, com base em vários postulados que a gente já conversou aqui. E os próprios espíritos posteriores a Kardec, ao meu ver, atualizaram essa questão, através de Emmanuel, de Humberto de Campos, de outros espíritos clássicos. Então, ela se atualiza por si só. E Kardec alertou muito para que, se a ciência viesse nos alertar que algo está mais correto do que nós colocamos aqui, fiquemos com a ciência. Um caráter progressivo e científico muito forte de Na Kardec. sua visão, esse caráter progressista, ele permitiria uma abertura para a inclusão dos animais, assim, quer dizer, o movimento poderia ir mudando as suas bases, é isso ou não? Também, mas assim, o espiritismo codificado nasce no século XIX. Tínhamos ali historiadores, teólogos e outras pessoas postulando uma ética animal? Tinha, a gente sabe, como estudiosos do direito da ética animal. O Humphrey Primant é de 1776, que ele publicou o livro dele, né? Não era algo disseminado, acho que você pode até falar melhor do que eu. Então, as pessoas que foram os médiuns para que a obra espírita nascesse codificada, os autores que colaboraram com Allan Kardec, apesar de ser, a nosso ver, um espírito superior, um missionário, certamente sofreram a influência do seu meio. Nasce na França, no século XIX, então há essa afetação. Os seres humanos não conseguiriam passar uma doutrina tão cristalina como ela vem do mundo espiritual. Então há aí um problema, aí, um delayzinho da imperfeição humana com a evolução dos espíritos mais adiantados. Então há essa afetação do momento histórico. Então a gente não pode pegar aquela base histórica e dogmatizá-la, né? Entendê-la como absoluta, inamovível, estática. Né? A base espírita não permite isso. A Vou ver própria se você... codificação, né, Rafael, você me corrija, vocês estão falando bobagem aqui, mas a codificação espírita é muito mais ampla do que a codificação inicial kardecista, assim, nesse sentido, né? Quer dizer, depois o próprio Kardec tem uma revista, né, a revista que Revista ele escreve espírita. do espírita. Foram 11 anos de revista espírita. Isso Revista espírita era complementaria, né, a mensagem inicial, não é isso? Revista espírita era uma tribuna livre. Ele dialogava ali com ateus, com pessoas do judaísmo, do catolicismo, debatia, discutia na revista espírita, levantava hipóteses e colocava ali para ser discutido. Isso era o papel da revista espírita. Então, Kardec com um senso crítico muito interessante, o professor. Um bom senso, assim, muito interessante. Realmente um pesquisador, um cientista. Então, assim, há limitações, sem dúvidas. Eu reconheço muito isso. Há muitos espíritos que não vão reconhecer isso. Não vão reconhecer. Eu reconheço limitações ali, mas também, assim, uma doutrina muito à frente do nosso tempo, mesmo ainda presa a alguns detalhes do século XIX. Muito à frente ainda, muita coisa a ser desvendada ali. É um monumento, no meu modo de ver. Deixa eu te provocar, Rafael, mais um pouco. Tá vendo? Eu estou querendo aprender mais do que falar. Deixa eu te provocar. Como é que você explica, né, aquela questão da suposta, não gosto da palavra hierarquia, porque talvez não seja apropriada, mas daquela delimitação da alma humana como, entre aspas, superior à alma do animal inferior? Não tem aí uma visão um pouco paternalista assim, do animal, como... Assim, eu falando como ateu, assim, se a gente, o ateísmo não usa a categoria de alma, de espírito, né? A gente trabalha mais com a questão da consciência, né? Enfim, do aspecto cognitivo humano, do ponto de vista concreto. Mas se eu fosse religioso, eu diria que a alma animal talvez estivesse num patamar mais elevado do que o humano. É verdade, nossa. Estou brincando aqui, claro, mas assim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, como é que você percebe essa dinâmica, que eu acho que é uma dinâmica de difícil interpretação dentro do movimento, né? Assim, dessa posição de uma suposta evolução maior do ser humano em relação aos animais do ponto de vista espiritual. Assim, como é que é isso? Como é que funciona isso? Eu lembro que naquela primeira vez que a gente se encontrou, você me fez essa pergunta, mas eu não pude te responder. Acho que aconteceu alguma coisa ali que não deu tempo de responder. Então, a hierarquia espírita,
Até mesmo eu fiz uma crítica muito construtiva ao artigo do professor Fábio Oliveira, num artigo que eu escrevi aqui no MOV, quando ele escreveu sobre o especismo religioso. Ele avaliou o espiritismo, o Hare Krishna, a Bíblia, enfim. O próprio movimento espírita, na minha vivência, ainda não entendeu muito bem a hierarquia espírita. Por quê? A hierarquia espírita, se o espírito humano, que está nessa fase de humanidade, está à frente do espírito não humano em idade evolutiva, essa superioridade dele é para mais servir, não é para oprimir. É como você sendo pai dos seus filhos. Você deve orientar, proteger, educar, não oprimir, não violentar. Então a hierarquia do espiritismo é assim: quem está à frente tem que estender a mão para ajudar quem está abaixo. Então tem hierarquia? Tem, mas apenas como um superior hierárquico. Isso diz até o Espírito Emmanuel. Então a Não, nossa obrigação é muito maior em relação aos animais não humanos, a toda a natureza aí que esses seres, né, na fase animal estão numa idade evolutiva menor do que a nossa. não como Então, domínio, né? Não como domínio exploratório, mas como uma tutela, uma um tutela. cuidado, né? Uma zona de Então, cuidado. nesse sentido, se alimentar dos animais, utilizar animais para vários tipos de coisas que a sociedade ainda utiliza, o espiritismo em si, ele não concordaria. Ele orientaria os seus adeptos a mudar esse panorama, né? Para, sejamos os irmãos mais velhos dos animais que são os nossos irmãos mais novos. Não sejamos déspotas, né, ditadores, opressores deles, né? Isso está muito claro na literatura espírita, só que a interpretação disso, que muitas vezes, afetado notadamente, eu fui afetado por isso, despertei faz alguns anos, pelo antropocentrismo, pelo especismo, que permeia aí, né, quase tudo, infelizmente. Então, essa hierarquia é para ajudar, não é para explorar. E como é que o movimento espírita, estamos ainda com algum tempo? Não. Tá acabando. Hã? Estamos ainda com algum tempinho ou está acabando? Porque acho Temos que uns uma hora 7 acaba. minutos. 7 Certo? minutinhos. Bem, então vou fazer Deixa mais eu... uma pergunta, hein? Como é que o movimento espírita recebe o MOVE, por exemplo? Você dizendo isso dessa clareza que você diz, assim, você é banido, não existe excomunhão, mas assim, você... Como é que você... Estou brincando, claro, mas como é que você é recebido dizendo algo que não faz exatamente parte dessa tradição? Não que não faça parte, como você está tentando articular, da mensagem espírita, mas, assim, de modo geral, a tradição mesmo, salvo engano, você me corrige, dentro do espiritismo, ainda não exatamente acolhe essa visão mais libertadora dos animais, né? Uma posição mais clara, objetiva. Ela não pode comer animais, não pode usar os animais não são coisas, não são instrumentos. Como é que essa mensagem chega? Você tem penetração? A organização espírita, fala um pouco sobre isso rapidamente. São federações, né? Confederações, algo assim, né? Como é que isso é recebido assim? Uhum. Olha, Daniel, eu sou muito feliz de estar no movimento espírita, porque há realmente assim um clima de fraternidade, de caridade, de benevolência incríveis. Muita amizade fiz nesse movimento, fui muito ajudado por esse movimento, tenho muita oportunidade de ajudar muita gente. É assim uma irmandade muito bonita, mas obviamente tem os seus problemas, igual qualquer grupo, né? E graças a Deus, olha aqui o crente falando, né? A gente tem tido uma receptividade muito bonita. Tivemos uma live com o André Trigueiro agora há pouco tempo e, nossa, né, as palavras dele foram muito motivadoras para a gente. Temos uma outra grande referência que é a doutora Irvênia Prada. Irvênia faz vários laudos técnicos para a gente aí na área Importante. muito atuante. Então também nos recebe, nos incentiva com muito amor. Tem muita gente que incentiva. Tem outros que não, que fazem as suas críticas veladas ou diretamente. Tem as suas resistências. Eu costumo dizer que nós, pela base espírita literária, estamos muito distante do ideal nessa questão. Falo isso como crítica construtiva para a gente avançar. Não sou ninguém, mas posso me posicionar, né? Então, assim, há o
o movimento espírita, enquanto seguidores, adeptos, há, sim, um desejo muito grande que isso avance, mas encontra muita barreira nas lideranças, nas federativas, como você disse. Então, eu faço palestra em muitos lugares sobre isso, já há uns 8 anos, eu acho, e é impressionante, a turma, quando acaba a palestra, meu Deus, agora eu quero fazer isso, há muito tempo eu quero fazer isso. Quando chega alguém e fala, como um palestrante, como um escritor, o povo abraça, entende? Então, assim, se a liderança espírita, as federativas, orientarem os seus, abraçarem os seus, eu acho que isso vai alavancar muito. A gente está vindo de baixo, eu sou pequenininho, o móvel é pequenininho, a gente está vindo de baixo. Se as lideranças abraçarem, isso vai avançar muito. Eu acho que o problema, por enquanto, está localizado nas lideranças, nas federativas que não orientam os seus. O Espiritismo, Daniel, ele não impõe, tá? Ele é doutrina de autorresponsabilidade, de livre-arbítrio. Você não vai haver imposição. A federativa ou qualquer líder não vai impor nada. Ele vai convidar, vai oferecer, vai esclarecer. Mas aí é com a consciência de cada um fazer. Então a gente enfrenta muita resistência, mas também muito incentivo, muito carinho mesmo. Não, perfeito. Eu queria, antes que o tempo acabasse, cumprimentar as pessoas que estão assistindo a gente, sejam religiosas ou não, isso não importa, né? O carinho de vocês, né? Acho que a gente pode depois fazer uma nova live. Hoje eu não consigo mais, mas em outro dia a gente pode continuar esse papo, que para mim foi muito construtivo, né? E acho que para emendar a live. Os ateus são abertos à transcendência aí do amor, né? Isso aí não é nenhum impeditivo, né? Quer dizer, acho que isso é importante, né? Dessa empatia, do amor, o amor ao próximo, aos animais, né? Isso aí, independentemente de crenças específicas ou da não crença, acho que isso é uma mensagem importante que a gente tem que se comprometer com ela e levar adiante. Então, Rafael, eu te parabenizo. E até veja aí na posição da live, você está muito mais perto do céu do que eu. Estou mais para baixo. Você abriu o caminho, eu estou chegando. Nada. Você é exemplo para a gente e eu sou muito feliz de tê-lo como amigo, de ter essa possibilidade da gente conversar de uma maneira tão franca e tão aberta assim. Então, professor, eu acho que a gente tem aí uns 3 minutinhos. Então, vamos para as considerações finais. Eu vou fazer a minha, você faz as suas e a gente encerra. Enfim, turma, participantes de agora e os que participarão depois, porque essa live vai para o YouTube. Diálogo maravilhoso. Eu estou assim, muito feliz pelos assuntos que abordamos aqui com tanta cordialidade, que é uma marca do professor Daniel Braga Lourenço. Me inspiro nele como aluno e quero ser um professor assim também. Então, eu te agradeço muito e que esse seu ateísmo, meu amigo, nossa, você está anos-luz na frente de muito religioso, você não está disputando posição com ninguém, mas que esse seu ateísmo continue te levando assim para esse trabalho tão lindo que você faz pelos animais e pelo meio ambiente, tá? Eu não desejo que você seja espírita, não, de jeito nenhum, você está muito bem assim. Não, eu, de novo, quero dizer que eu fiquei muito feliz em participar e eu acho que a gente pode fazer desse primeiro encontro um motivo para outros encontros virtuais, concretos, reais, né? Espero que em breve a gente possa estar livre dessa situação tão aflitiva aí da pandemia. Mas eu me coloco à disposição, né, de você, do MOVE. Acho que é uma belíssima iniciativa. Tem que provocar mesmo, com respeito, mas tem que ir colocando e se abrindo, como eu falei, brincando, as paredes, né, que são muito rígidas, mas vamos tentando, com calma, achar o nosso lugar e, quem sabe, ir articulando, né, o movimento, né, dentro das federações aí que você comentou, é um movimento importante, esse passo importante. Então, mais uma vez te cumprimentar o movimento espírita, os seus amigos, os amigos que estão assistindo. Eu vi aqui que vários queridíssimos amigos estão participando desse momento e me colocar à disposição para de novo a gente poder conversar. Maravilha. Você, sem participar diretamente do movimento, está sempre presente aqui, como já disse, porque suas obras foram muito orientadoras para que a gente construísse o MOVE e estamos seguindo, né, sendo orientados por ela ainda. Então é isso, professor. Gratidão pela participação. Vamos certamente marcar outras lives. E a todos vocês que participaram, estamos aqui com 20 segundos para encerrar a live.
Até semana que vem. Vamos ter uma live com o padre Paulo César falando de veganismo. Notícia boa, né, Daniel? Olha, Olha, que avançando. beleza. Ótimo, perfeito. É isso aí. É isso. Meu amigo, feliz noite para você. Um grande abraço. Até a próxima. Para todos, uma boa noite. Um abraço. Um abraço.